A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Antes de iniciarmos a lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe meus vídeos. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo, no Evangelho de João, escrita pelo nosso honrado pastor Silas Queiroz, que tem por título O Quinto Sinal, Jesus anda sobre o mar. O capítulo 6 de João nos mostra que depois de alimentar a multidão faminta, os discípulos de Jesus entraram em um barco em direção a Cafarnaum. Contudo, eles foram surpreendidos por uma terrível tempestade, pois as tormentas eram comuns no Mar da Galileia, devido à sua localização. A tempestade causou muito medo nos discípulos e os deixou abalados, pois chegaram a pensar que Jesus era um fantasma. Em geral, as tormentas da vida mexem com as nossas emoções. Ficamos como os discípulos no barco, temerosos, e o medo nos leva a vermos fantasmas. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando, tenha confiança, pois Jesus também virá ao seu socorro. Vamos para a nossa lição completa e assista até o final dela. Crescei na graça e no conhecimento. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje nós veremos a 8ª lição. Jesus o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar, evangelista Belchior. Consta do livro Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. O nosso honrado pastor Silas Queiroz. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, curte o vídeo e agora também, além do YouTube, estamos também no Instagram. Texto principal. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. João, capítulo 6, de 19 e 20. O objetivo a cada tópico, primeiro, apresentar o quinto sinal narrado no Evangelho de João. Jesus anda sobre o mar. Compreender o processo da revelação de Jesus segundo João. Saber como se deu o treinamento dos 12 apóstolos de Jesus. Resumo. O resumo da lição. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquela circunstância que Jesus se revelou a eles. O texto bíblico em classe consta do João, capítulo 6, e os versículos de 16 a 21. E vendo à tarde, os de seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro.
e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E quando veio a tarde, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém aquele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no coração, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Uma pequena introdução. Dentre os propósitos de Cristo em seu ministério estava o treinamento dos discípulos, e isso acontecia através da criação de uma oportunidade que gerassem experiências de fé. Nesta lição refletimos a respeito, considerando inclusive como é importante que reconheçamos as nossas fragilidades diante do poder de Deus, que não encontra quaisquer limites ou barreira. Meus queridos, na sequência do estudo dos sinais selecionados por João, esse se destaca como mais uma contundente demonstração de sua divindade. Jesus, andando sobre as águas, mostra seu poder como Criador, como absoluto controle sobre todas as coisas, inclusive a criação e seus fenômenos, como uma tempestade em alto mar. Por isso, podemos ter segurança nele em meio aos maiores perigos da vida. O primeiro tópico é: o mar se levantou. A cronologia dos fatos. Pela narrativa feita por João, Mateus e Marcos, entendemos que a travessia do mar da Galileia foi iniciada na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação dos pães. De Tiberíades, Jesus ordenou aos discípulos que navegassem para o outro lado do lago, em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. Vamos ver se foi para o tópico 2. 2. A impetuosidade das ondas. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. O Mar da Galileia foi sua grande extensão 20 quilômetros, e ventos inesperados sujeitavam os navegantes a fortes tempestades. No caso dos discípulos, João conta que um grande vento assoprava, João 6,18. Conforme Mateus, o barco estava açoitado pelas ondas. Foi naquelas pavorosas circunstâncias que Jesus apareceu andando sobre o mar. O Mestre se revelou como soberano que, mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação a ponto de andar sobre as águas. O quadro é justamente esse. Do ponto de vista físico e humano, havia uma tragédia iminente. A instabilidade era reinante. Do ponto de vista divino, contudo, havia plena segurança e estabilidade. Jesus apareceu, soberano, andando sobre as águas. 3. Um fantasma? A revelação desse sinal também se vê na reação dos discípulos quando veem Jesus. Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Marcos 6,49. Tinha cerca de 240 cidades e vilas, segundo Flávio Joséfo. As principais eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, a capital, por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos e romanos. O termo Galileu ganhou um conceito pejorativo entre os judeus da Galileia.
Esse era um dos motivos que apresentavam para a rejeição de Jesus, que consideravam ser Galileu. Até nesse aspecto, vivemos a sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que, pela dureza do coração, rejeitavam o Salvador. O processo da revelação de Jesus. 1. Sou eu, não temais. Quando os discípulos assustados e com medo pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou, sou eu, não temais. João 6,20. João relata o momento em que o receberam no barco, mas Mateus. Pedro manifestou dúvida se realmente era Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus chama ele, descendo do barco, começa a andar sobre as águas, sentindo o vento forte, teve medo e começa a afundar. Clama por Jesus, que lhe estende a mão e o segura. Mateus 14:31. O medo e dúvida. Jesus abordou os discípulos com uma palavra de ânimo. Diante do pavor que enfrentavam, Pedro, em dúvida sua identidade, e pediu uma prova exclusiva de ordem pessoal. Foi censurado por sua incredulidade. 3. O perigo da apostasia. As Escrituras e a história nos mostram exemplos de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e de seu poder, não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistirem incredulidade e orgulho. Já no tópico 3, treinando os 12 apóstolos. A ordem de Jesus e Mateus e Lucas traz informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para a outra banda do mar, enquanto despedia a multidão. Mateus 14:22. O problema era a ausência de compreensão correta da identidade e ministério do Messias. Grupos distintos de judeus tinham expectativas diferentes de acordo com as suas crenças e aspirações. O que predominava era interessante na implantação de um reino de caráter político que se viu mesmo entre os discípulos. Atos 1:6. Já no subtópico 2, compreender ou obedecer. O nosso relacionamento com Deus sempre deve prevalecer a obediência. A despeito de nossa incompreensão, os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus. Não estavam agindo por vontade própria, mas isso não os isentou de enfrentar tão grande tempestade. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de sempre obedecer ao nosso Senhor e fazer sua vontade. Saul imaginou que poderia agradar a Deus fazendo a própria vontade. Na guerra contra Amaleque, a ordem de Deus era que ferisse a todos, não poupasse nada, inclusive os animais. 1 Samuel 15, de 1-3. O jovem rei decidiu poupar parte das ovelhas, vacas e cordeiros. No tópico 3, fé e confiança. O nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele, considerando todos os seus atributos. Sem fé é impossível agradar a Deus.
No contexto dessa afirmação, temos exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus sem qualquer experiência, sem formação que lhes desse segurança. O exemplo mais eloquente é o de Abrão, que, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão foi aprovado diversas vezes, culminando com a oferta de Isaque. O patriarca obedeceu e ofereceu ao próprio filho, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Essa entrega revelou profunda confiança no Todo-Poderoso. Deus sempre pede nossas renúncias e entregas, envolvendo diversas áreas de nossa vida. Confiar nele e nos entregar é sempre o melhor. A abnegação faz parte da essência da vida cristã. Conclusão. Servimos a um Deus gracioso e cheio de misericórdia, que sempre quer se relacionar conosco. Para isso, precisamos ter fé. As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e o nosso medo servem para nos aproximar de Jesus e nos fazer conhecê-lo melhor. Precisamos buscar mais numa atitude de profunda humildade, reconhecendo nossas limitações. Com ele chegaremos à terra firme. Que lição maravilhosa foi essa, né, meus queridos irmãos? Conte sempre com as minhas orações e obrigado, e fiquem todos com Deus. Hora da revisão. Por que a travessia demandava tempo? Qual a extensão do mar da Galileia, segundo a lição? O que os discípulos pensaram ser Jesus? Como Jesus abordou os discípulos? Em que nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado? A nossa próxima lição será a cura. Deixa eu ver aqui. A cura do cego de nascença. Até a próxima aula. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Deus é contigo. Inscreva-se no meu canal. Curta o vídeo e compartilhe. Até uma próxima aula. Muito obrigado.